Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Esse encontro aqui tem por objetivo a gente dar o pontapé inicial nos trabalhos do júri da chamada de ideias 2022. E vamos começar aqui, as boas-vindas a todo mundo que se disponibilizou para acompanhar a gente mais uma vez nessa jornada aí de inovação em colaboração. A maioria de vocês aqui já conhece, né? Muito rapidamente aqui vou relembrar, né? A Brafip é a plataforma tecnológica brasileira, faz parte aí de um sistema internacional, nascido na Europa, né? Quem não tiver com todos os detalhes, lembrando sempre, nós temos um canal no YouTube cheio de webinars detalhando isso. O nosso foco hoje é a chamada de ideias, né? Que é uma iniciativa que a gente vem desenvolvendo desde 2017, ano a ano, né? Vocês estão visualizando aí os cards das chamadas, né? E nós estamos aqui para, então, dar andamento na sexta edição da chamada de ideias, né? Que é a desse ano, né? Cuja chamada foi divulgada com esse cartaz que está aqui como fundo de tela e que encerrou a participação, né, a inscrição de ideias no último dia 30, tá certo? Então, por isso que nós estamos aqui reunidos aqui, como todos os anos, né? É uma iniciativa aí colaborativa, a gente tem a participação de diversas entidades e organizações, né, do Brasil, do exterior, né? E a gente, então, está usando aqui, basicamente, o mesmo espírito de trabalho que a gente está propondo para os participantes. O nosso objetivo aqui é selecionar, dentre as propostas que a gente recebeu esse ano, aquelas que nós vamos dizer que são as melhores, né? A gente tem para as melhores ideias várias vitrines, né? Sendo a primeira nosso evento anual, o Ingo Day, né? Que esse ano está organizando a Rosana, está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre o evento. Além do evento, né, nós temos um portfólio de ideias que fica no nosso site, disponível aí para todo mundo que passou nesse crivo, né? A gente libera a nossa rede de networking e matchmaking, né, que inclui todos os nossos relacionamentos, mais a nossa rede internacional de representantes, né? Nós estamos hoje com brasileiros que moram no exterior, né, que estão fazendo esse trabalho para a gente, né? Nós temos o caso aí da Espanha, nos Estados Unidos, na Austrália e no Japão, né? E além disso, nós temos aí alguns trabalhos conjuntos aí com aceleradoras no exterior e estamos sempre abertos aí a novas parcerias, né, para ampliar os benefícios que a gente gera para essas ideias. O nosso evento, o INCO Day, sigla de International Cooperation Day, é um evento então, anual, acontece uma vez por ano, sempre no finalzinho do ano, né, geralmente no começo de dezembro. É um evento itinerante, ele já passou por 5 cidades diferentes, de norte a sul do país, e neste ano aqui de 2022, a gente está voltando para o norte, né, do Brasil, no Nordeste mais especificamente. Sei, Rosana, se você quer dar algum resuminho aí do que já está preparado. Ok. Então, eu vou aqui, acho que a Rosana não está com alguma dificuldade, e vou dar o resumo aqui, né? O evento está confirmado para o dia 1º de dezembro, né, no auditório do Sebrae Ceará, né, fica em Fortaleza, né, capital do Ceará, e a gente está trabalhando na programação para que a gente tenha, além, né, como aconteceu em edições anteriores, né, além das apresentações dos pitches, né,
a gente tenha também palestras interessantes para acompanhar o assunto que a gente está tratando da inovação em colaboração. Nós vamos selecionar aqui, né, uma quantidade de pitches que vai ocupar mais ou menos metade da agenda. Okay? Seguindo aqui, né, nós precisamos aqui, assim que terminar a apresentação, organizar a composição, né, do júri desse ano. Né? Nós tivemos no ano passado 29 participantes, né? Hoje nós temos aqui ao vivo um número menor, eu não sei quantos dos outros que não estão aqui, né, de fato vão conseguir colaborar ou não. Negativas até agora eu só recebi uma. Okay? Então, o que eu vou pedir para que no final da nossa conversa aqui a gente faça esse trabalho de atualização para a gente poder completar a lista. Tá certo? Todo mundo que participa do júri, né, a gente dá visibilidade, né, vocês acabam sendo nomeados tanto durante o evento, né, como responsáveis por esse processo, pela aplicação dos critérios, a gente vai falar já, né, não é uma avaliação subjetiva, mas é objetiva, né? E nós vamos colocar aí os nomes no site, e nós temos um grupo de WhatsApp do júri, né, esse QR Code aqui, ele leva diretamente para esse grupo, né? Quem ainda não estiver nesse grupo, eu peço que depois fotografe esse QR Code para acessar, né? É lá que a gente vai compartilhar o nosso dia a dia aí de trabalhos aí pelas próximas poucas semanas para fazer esse trabalho, então, de avaliação, ok? Eu vou também, ao término aqui da apresentação, da nossa conversa aqui, compartilhar esta apresentação lá no grupo e posso também distribuir por e-mail, né, junto com os outros materiais que nós vamos ter que circular. Né? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos aos detalhes, né, do processo o que já rodou este ano. Tá certo? Assim como em anos anteriores, né, nós tivemos o apoio do SurveyMonkey, né, então nós temos aqui um questionário online que as pessoas preencheram, tá certo? E para quem participou ano passado, na verdade, a gente não teve nenhuma variação significativa, não sei, correções de redação, coisas do tipo, em relação à estrutura do questionário. Então, nós temos aqui, na verdade, só para relembrar, né, uma parte inicial do questionário, onde a gente pede os dados de contato, as características, né, de quem está propondo, né, os dados, o título da ideia, e o que é importante, né, para nós aqui, é a primeira pergunta, que é o nome da ideia, ok? É por esse nome que a gente vai fazer referência a ela aí ao longo do processo, né? É uma forma aí da gente gerar uma chave única para identificar cada uma dessas ideias. Aí, na sequência, a gente tem as perguntas que, em tese, vão dar as respostas que precisam ser avaliadas por cada um de nós para comparar com os critérios que a gente estabeleceu e, a partir daí, então, e poder dar em cada critério a nota. A gente tem, além dessas questões, né, algumas outras onde a submissão pode incluir links para sites, para vídeos, para documentos externos. E o questionário termina com algumas questões onde a gente solicita, bom, obviamente, autorização para divulgar os dados, se o projeto for aprovado, né? Para o compromisso ou não de participar do Info Day, né? Caso a ideia seja selecionada entre as melhores, que eventualmente alguém pode não querer, tá certo? E algumas outras questões aí de caráter de organização, de experiências anteriores, etc.
Então, esse é o conteúdo do questionário. Nós temos, neste ano, 26 submissões que estão suficientemente completas aí para merecer, de fato, uma avaliação, né? Então, nós temos aí já, esse trabalho já foi feito, né? Cada uma dessas 26 submissões foi transformada em um arquivo PDF autônomo, né? De tal forma que cada um de vocês, né? Cada um dos avaliadores vai receber, então, alguns desses PDFs, né? Para fazer as suas avaliações, né? Como é que a gente está pensando esse processo, né? Nós temos aqui, na verdade, como em anos anteriores, né, a avaliação em duas fases. O nosso trabalho aqui é a primeira fase da avaliação, né, que vai fazer com que a gente selecione, né, as melhores ideias para a apresentação no IncoDay. Nós falamos aqui em 10 a 15 melhores, porque nós podemos ter algumas dificuldades práticas, né? Uma dificuldade, por exemplo, matemática, é assim, pode acontecer que, de repente, no ranking das médias, das notas, as ideias de número 12, 13, 14, 15, 16, 17, todas tenham a mesma média. Então, nós não vamos conseguir colocar 17 na grade, né? Então, nós vamos cortar no número 12, né? Pode ser que isso aconteça só com duas, né? Então, por isso que a gente divulga dessa forma, né? De 10 a 15 melhores. E assim como no ano passado, né, um dos slots de apresentação está reservado para o vencedor do selo inovação, né, que é uma chamada feita pela SBC, esse ano foi coordenada pela professora Michele Wang, que é uma das que participou com a gente também no júri aqui ano passado, mas eu não recebi informação se vai participar também. Okay? Então, essencialmente, o que nós estamos aqui é cuidando dessa primeira fase, que vai servir, então, de filtro para, a partir dessas 26 ideias que nós recebemos, chegar aí nas 10 a 15 melhores que a gente vai dar a vitrine de exposição no evento. E esse processo, né, ele passa aí pelo uso de critérios de avaliação. Nós temos 7 critérios, né, para quem participou no ano passado. Os critérios não sofreram nenhuma modificação. Esses critérios estão listados aqui, né? Para cada um desses critérios, nós temos um slide mais adiante, detalhando um pouco, né, a estrutura que a gente usa, né, para que a gente possa dar notas objetivas em cada um desses critérios. É uma escala de Likert de 7 níveis. Né? A gente usa uma referência aqui de 0 a 6, as notas, e a gente se colocou aí como forma de tornar a definição mais objetiva possível, né, para cada um dos critérios, uma definição do que seja alto, médio ou baixo. Então, com a definição do que é baixo, né, se for mais baixo que aquilo que é baixo, a nota é 0. Né? Se for mais alto que o que a gente definiu como alto, a nota é 6. Se estiver entre a definição de médio e alto, a nota é 4. Se estiver entre baixo e médio, a nota é 2. Então, com esse processo, né, a gente procura, isso funcionou bastante bem em anos anteriores, né, a gente ter uma avaliação bastante objetiva, ok? Nós não vamos aqui repetir todos os detalhes, eu vou relembrar rapidamente os critérios já, mas, para quem não está enfronhado, né, nós fizemos há algumas semanas um webinar específico sobre esse assunto, né? Foi apresentado pela Rosana, teve a participação de vários membros da diretoria da Abrafip, né? Cada um explicando um dos critérios, por que ele foi montado do jeito que foi montado. Então, quem quiser ir um pouco mais a fundo, tem aqui o link no YouTube. Esse vídeo está dentro
no canal da Brafip no YouTube. Aqui, só para a gente ter uma noção, né, ao mesmo tempo relembrar, já faz um ano para quem já usou, né, vamos só reproduzir aqui as definições da escala de Likert para cada critério, né. Nós temos aqui, então, por exemplo, o primeiro critério, né, da lista de 7, que é o grau de inovação ou desafio. Então, está descrito aqui como as notas 1, 3 e 5, correspondente a baixo, médio e alto, na comparação com o funcionamento dos produtos e serviços dos competidores. Então, inovação de nível médio, estamos considerando características totalmente novas e diferenciadas dos competidores. E alto, quando, além de serem inovadores, inclui obstáculo ao surgimento de competidores. Pode ser através do uso de conhecimento científico, através de patentes, a estratégia a ser usada aí, obviamente, fica a critério de cada um. Então, da mesma forma, nós temos, para cada um dos critérios, definido aqui o que é alto, médio e baixo, né? No caso aqui, nós temos o potencial para a formação de consórcios como um critério, né? Porque a gente busca fomentar a colaboração, né? Então, quanto mais parceiros, quanto mais países puderem envolver nesse processo, a gente avalia isso com uma nota mais alta. O potencial de criação de ecossistemas comerciais, né? Tamanho dessa rede, ele também é um critério, né? A gente tem a questão da abrangência geográfica, né? Onde que a ideia pode ser aplicada. Nós temos a questão da maturidade do mercado-alvo, né? A gente entende que há alguns mercados-alvo que já foram alvo de grandes empresas ou de startups de escala global muito grandes, né? Que receberam investimentos muito grandes e que, nesses casos, obviamente, uma ideia que competir no mercado desses, ela vai ter mais dificuldades do que quem estiver atuando no mercado que ainda não passou por esse tipo de transformação digital. Depois nós temos a questão do modelo de negócios. A gente tem uma pergunta específica sobre isso no questionário, onde a gente dá a oportunidade, então, de descrever os processos. Nós temos a questão da gestão da propriedade intelectual. E esse conjunto de critérios, né, esse webinar, né, que nós fizemos algumas semanas, ele foi aberto ao público, né, então a maioria dos participantes, eles sabem, né, de que forma eles estão sendo avaliados, né, a gente espera que no preenchimento, de fato, eles tenham se esforçado, então, para dar as informações necessárias, né. No caso que a informação não está presente, a gente é cruel, né, está escrito aqui nos slides, né, tá certo? Se o modelo de negócios, né, não está descrito, então ele é mais baixo que baixo. Se a propriedade intelectual não está sendo tratada, então, nesse critério, a nota também vai ser baixa, e assim por diante. Okay? Não precisa ter receio, nem vamos fazer contato, né, com as pessoas para perguntar aquilo que eventualmente estiver faltando, né? Porque todo mundo teve a oportunidade de saber antes exatamente como é que esse processo ia funcionar. Okay? Entrando aqui na reta final da minha apresentação, então nós precisamos aqui falar sobre o retorno das avaliações. Aqui, para quem participou no ano passado, nós temos uma diferença no processo, porque, infelizmente, a empresa que estava apoiando a gente com o sistema para fazer esse trabalho de coleta, né, das avaliações, infelizmente não conseguiu disponibilizar isso para a gente novamente. Então, nós substituímos, na verdade, a ferramenta pelo Google Forms. As questões são as mesmas, né? O tipo de informação que vocês vão prover.
A única diferença é que, na hora de informar sobre o resultado da avaliação das ideias que vocês fizerem, né, vocês vão ter que ir no formulário, então, colocar o nome da ideia, né, que é aquele primeiro campo, a resposta da primeira pergunta do questionário, né, e colocar o e-mail, né, de vocês para servir de identificação, para a gente saber quem foi que fez aquela avaliação, tá certo? Na sequência, né, nós temos, na verdade, para cada um dos critérios, a escala de 0 a 6, né, que bate com o que a gente acabou de escrever, né? O preenchimento da nota é obrigatório, né? E nós deixamos, assim como tinha no ano passado, um espaço para poder colocar observações, né? As observações, aí vocês podem, se acharem necessário, colocar, ou então deixar em branco, né? A gente tem aí, então, para cada critério, essa estrutura: a nota e observações. A nota da abrangência geográfica, comentários. Autoridade do mercado-alvo, comentários. Gestão da propriedade intelectual, comentários. E, por último, né, nós temos, só lembrando aí, mais duas possibilidades de dar comentários, né, onde vocês podem, eventualmente, gerar comentários que vocês queiram compartilhar com outros avaliadores da ideia, né, lembrando que cada ideia é avaliada por mais de uma pessoa, né, já nós vamos ver como é que a gente faz a distribuição. E, eventualmente, né, se vocês quiserem dar algum comentário que possa servir de feedback para o proponente da ideia, a gente vai repassar, mas, obviamente, sem identificar o avaliador para o proponente. Ok? Então, é um formulário bem simples, né? Na verdade, ele tem, fora a questão inicial de identificar quem está avaliando o quê, os 7 critérios e as perguntas aqui que permitem, opcionalmente, colocar aí observações. Okay? Por último, né, precisamos aqui falar sobre como que a gente vai distribuir as avaliações, né? Nós, em função da quantidade aí de ideias que recebemos, né, e da quantidade de pessoas que a gente tem participando, né, nós estamos imaginando aqui que cada ideia vai ser avaliada por 3 pessoas, né? Então, isso significa que nós vamos ter que completar a esse 26 vezes 3, ao todo 78 avaliações, né? Se a gente chegar aí no número próximo de 25 avaliadores, né, até menos do que nós temos ano passado, esse número fica tranquilo, né? É um trabalho rápido aí para cada um de nós, tá certo? Uma questão que nós fizemos em anos anteriores e que deu bastante certo, né, é a gente, depois de alguns dias de trabalho, reunir as avaliações que já foram feitas para verificar se, entre essas avaliações que já foram feitas, há ou não divergências significativas, né? No ano passado, nós consideramos aí uma diferença maior que 1 na média das notas, como gatilho, né, para sugerir uma revisão conjunta entre os avaliadores que divergiram, né? Normalmente, isso acaba acontecendo, né, quando o projeto específico de alguma área que, por caso, né, a pessoa que recebeu para avaliar, uma delas não tem tanto conhecimento daquela área de aplicação, coisa do tipo, né, a gente acaba aí, então, às vezes, encontrando esse tipo de dificuldade, e às vezes pode ser mesmo uma questão de interpretação, né, da forma como a pessoa escreveu. Nós temos algumas propostas que vieram do exterior esse ano também, mas o pessoal se esforçou em escrever em português, né? Pode ser que tenha aí, para quem for receber essas avaliações, né, alguma dificuldade, não sei exatamente que nível de domínio que esse pessoal tem da língua portuguesa, ok? Então, para a gente terminar aqui a minha apresentação e fazer esse planejamento aí das atividades, né,
o que nós temos aqui pela frente, que a gente está propondo aqui como tarefas para todo mundo que está colaborando com a gente nesse processo, né? O primeiro passo, nós precisamos completar a lista, né, de quem são os avaliadores, né? Então, eu vou pedir para que aqueles que têm contato com outras pessoas que participaram, ou eventualmente conversaram, confirmem, né, para que a gente inclua na lista, tá certo? Essa atividade eu gostaria de terminar até amanhã, se for possível, né, para que a gente possa, na sequência, então, fazer a distribuição das ideias submetidas, né, eu mostrei, cada uma delas já está separada com um arquivo PDF individual, para que a gente possa fazer o envio, né, desses PDFs aí para cada avaliador, né? Se for o caso, a gente tiver alguma dificuldade, eu posso começar a fazer essa distribuição enquanto a gente completa o cadastro. E se porventura no final a gente tiver mais avaliadores que ideias, alguém vai ficar folgadinho, tá certo? Lembrando que nós temos o grupo de WhatsApp, então, para interagir, qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade no processo, tá certo? Eu vou avisar lá quando a gente já tiver feito a distribuição das ideias, né? A gente precisa fazer a coleta, né, do retorno das avaliações desse Google Forms que a gente acabou de mostrar, tá certo? E nós gostaríamos aí de, na semana que vem, até o final da semana que vem, né, de convidar vocês aí para fazer um bate-bola aí, né, sobre o que já foi feito, né, para a gente avaliar como é que está indo, se as avaliações estão no mesmo nível ou não, se a gente precisa de agendar encontros individuais, né? A gente sabe que, né, vão ter algumas avaliações que não vão estar completas, mas a gente precisa aí de alguns dias para poder fazer follow-up de quem tiver dificuldades, ou se for o caso, remanejar. Tá certo? Como o evento corre no dia 1º de dezembro, né, a gente precisa aí de umas 4 semanas para organizar a participação de todo mundo que for selecionado nesse processo, né, para poder estar no evento, para só poder preparar seus pitches, se for o caso de participação presencial, planejar viagem, hospedagem, etc. Né? Então, na verdade, nós temos condições aí de esticar esse processo mais uma semana, mais 10 dias no máximo, né? Até o final de outubro, a gente tem que estar com o ranking completo, pronto, né? Com tudo equacionado. Ok? Então, essa é a apresentação aqui para comentar aí a discussão. Eu vou agora interromper a gravação e vamos conversar com os presentes. Obrigado.